gravar, meu irmão. Agora tá gravando. Agora sim. Vamos lá. Muito bem. O nosso último assunto foi a independência do Brasil, né? Foi dividido em duas partes, né? A aula, onde na segunda parte a gente deu ênfase na independência da Bahia, certo? E aqui agora vamos ver o começo e o final também do governo de Dom Pedro I, porque depois que o Brasil fica independente, Dom Pedro passa a governar o Brasil, certo? Que é o chamado primeiro reinado ou governo de Dom Pedro I. Então no vestibular normalmente se chama primeiro reinado, primeira monarquia, né? Ou governo de Dom Pedro I. Beleza? Professor, eu cheguei agora, o senhor tá falando sobre o quê? Começou agora, minha flor. Fique tranquila que você tá no filé da Bahia. Você chegou na hora certa, na hora boa. Vamos lá então. Seguindo em frente. Bom, no governo brasileiro vão se organizar 3 partidos no governo de Dom Pedro. O primeiro, observe aí, Partido Brasileiro. Pretendia consolidar a independência brasileira, garantir uma monarquia que respeitasse a lei, a democracia, a autonomia das províncias. As províncias é o que nós chamamos hoje de estados, certo? Então a autonomia das províncias ou estados é o que chama de federalismo, e a liberdade de expressão, ou seja, o direito de contestar o governo, criticar o governo sem ser preso, né? Essa é a tal liberdade de expressão. Queriam manter a economia escravocrata e seus privilégios. Então, o Partido Brasileiro não pretendia acabar a escravidão, né? O Partido Brasileiro pretendia que a escravidão continuasse. Oi. Eu vou precisar sair rapidinho aqui pra poder resolver uma coisa, mas Beleza. assim que falo, tá? Relaxe. Fique de boa. Então, vamos nessa. Então, o Partido Brasileiro queria que a escravidão continuasse, certo? E os privilégios dos donos de escravos também continuassem. Representava o interesse dos grandes fazendeiros. Os do Nordeste, né, os fazendeiros do Nordeste, os grandes fazendeiros do Nordeste, tiveram seu poder de influência diminuído, e os do Sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os fazendeiros dessas áreas, desses estados, ou, como se dizia na época, dessas províncias, tiveram seu poder aumentado. Então, o Nordeste perdeu a sua influência sobre o governo, enquanto os grandes fazendeiros do Sudeste tiveram seu poder bastante aumentado no primeiro reinado de Dom Pedro I, certo? Então nós temos aí uma virada de jogo, uma virada de mesa. Antes, os grandes fazendeiros do Nordeste era quem influenciava mais o governo brasileiro. Ou melhor, nesse caso, antes da independência esqueci. Do governo central, do governo... Pô, esqueci como é que chamava, caramba. Enfim. Da monarquia portuguesa. Ok, vamos lá. Então, temos aí a situação do Partido Brasileiro. A gente está vendo que o Partido Brasileiro defendia os interesses dos grandes fazendeiros, certo? Defendia que o rei respeitasse a lei, respeitasse a democracia, e que o rei, no caso Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I, ele estimulasse a autonomia das províncias, que hoje a gente chama de estados, certo? E o Partido Brasileiro também defendia a liberdade de expressão, ou seja, o direito das pessoas contestarem o governo sem serem presas por isso, né? Beleza, seguindo em frente. Próximo partido no jogo do poder. Partido Português. Quais eram os objetivos? O que é que defendia o Partido Português? O Partido Português pretendia garantir o poder ilimitado do imperador, ou seja, de Dom Pedro I. Dom Pedro I, segundo o Partido Português, Dom Pedro I poderia fazer o que ele quisesse, bem entendesse, sem dar satisfação a ninguém, através de medidas absolutistas. Após a independência, Dom Pedro I se aproximou mais deste partido. Então veja aí, né? No assunto anterior, a gente viu que Dom Pedro foi o representante da independência brasileira. A gente viu que o Dom Pedro foi dada a ele a missão pelo povo brasileiro de defender os interesses do Brasil.
Mas depois que o Brasil ficou independente, Dom Pedro virou de lado e ficou do lado do Partido Português, né? Que as medidas do Partido Português terminavam prejudicando o Brasil, né? Ok. Representava o interesse dos grandes comerciantes de exportação e importação portugueses. Então, não é à toa que se chama Partido Português, porque ele defende o interesse dos portugueses que aqui permaneceram depois da independência do Brasil. O Partido Português também era ele que ficou o tempo inteiro ao lado de Dom Pedro I e não queria que Dom Pedro I governasse ouvindo os grandes fazendeiros do Brasil. Então, o Partido Português defendia que Dom Pedro deveria fazer o que ele quisesse bem. Bom dia, professor. Oi. Bom dia. Bom, seja bem-vindo, meu querido. Beleza. Estamos bem no início, viu, parceiro? Fique tranquilão. A gente está bem no início do assunto, bem no iniciozinho mesmo. Tá bom. Ok. Seguindo em frente. Próximo partido no jogo de poder do governo de Dom Pedro I. O chamado Partido Liberal Radical. Pretendia a abolição da escravidão. Veja que não é à toa que é chamado de Partido Liberal Radical nesse momento, porque o Partido Liberal Radical, ao contrário do Partido Português e ao contrário do Partido Brasileiro, defendia que a escravidão deveria acabar imediatamente. E o Partido Liberal Radical também defendia a instalação de uma república, ou seja, de um governo liderado por um presidente, ao invés de um rei, de um imperador, né? Então, o Partido Liberal Radical era totalmente contra Dom Pedro fazer parte do governo, era totalmente contra Dom Pedro liderar o governo brasileiro, certo? E que não deveria ser uma monarquia, sim uma república, deveria ser um presidente eleito. Bom, o Partido Liberal Radical representava a classe média urbana, né, as pessoas que viviam na cidade, e trabalhadores assalariados, certo? Então, traduzindo, o Partido Brasileiro defendia os grandes fazendeiros que viviam no interior, enquanto o Partido Liberal Radical defendia as pessoas que viviam nas cidades, certo? E fora isso, o Partido Liberal Radical defendia que deveria haver uma república e deveria acontecer o fim da escravidão, a abolição da escravidão, enquanto o Partido Brasileiro defendia que deveria haver uma monarquia, ou seja, Dom Pedro poderia governar sim, mas que Dom Pedro governaria com base nas leis, com base na democracia, com base na autonomia das províncias, e que o Partido Brasileiro, ao contrário do Partido Liberal Radical, o Partido Brasileiro era a favor da permanência da escravidão, enquanto o Partido Liberal Radical queria que a escravidão acabasse, né? O Partido Liberal Radical queria a abolição da escravidão. Até aqui, galera, tudo bem para vocês aí do outro lado da tela? Como é que tá até aqui? Oi? Tá bem. Tá, beleza? E deixando claro também que o Partido Português, né, estava ao lado dos portugueses que aqui viviam, né, principalmente os que dominavam o comércio, o grande comércio, né, de exportação e importação. E o Partido Português também estava ao lado de Dom Pedro I, certo? Defendendo que Dom Pedro I deveria ter poder ilimitado e que Dom Pedro I não deveria ouvir ninguém no governo dele. Ele deveria governar de acordo com o que ele quisesse, com a vontade dele e não com a vontade dos brasileiros. Ok, vamos seguir em frente então. Já sabemos aqui quais são os 3 partidos que vão influenciar no governo de Dom Pedro I, né? E qual é o interesse de cada um desses partidos e quais grupos sociais cada um desses partidos defendia, certo? Vamos lá então. Seguindo em frente. Observe aí. Em setembro de 1822, o Brasil declarou a sua independência. Isso a gente já viu no assunto anterior. E em dezembro do mesmo ano, ou seja, em dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado o primeiro imperador do Brasil. Então, o Brasil vai declarar independência em setembro de 1822, e quando chegar no mês de dezembro desse mesmo ano, de 1822, Dom Pedro vai ser declarado imperador do Brasil. Em maio de 1823, foi instalada uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é uma reunião de deputados e vereadores para eles definirem
quais serão as regras, quais serão os conjuntos de leis do país. Esse conjunto de regra, esse conjunto de leis do país é o que a gente chama de Constituição, certo? Então, uma Assembleia Constituinte é uma reunião de deputados, vereadores, senadores, para definir quais serão as regras, quais serão as leis do país, certo? Então, vamos lá, continuando. Em maio de 1823, foi instalada uma Assembleia Constituinte para a elaboração da primeira Constituição do Brasil. Nesse processo, ocorreu um conflito entre o Partido Brasileiro e Dom Pedro. Então, o Partido Brasileiro e Dom Pedro entraram em choque nessa Assembleia Constituinte, certo? Porque o Partido Brasileiro queria limitar os poderes de Dom Pedro e Dom Pedro queria ter poderes ilimitados. Então, Dom Pedro que não queria ter o seu poder limitado pelo legislativo, pelo poder legislativo. Quem é o poder legislativo? São os deputados, vereadores e senadores. Eles são o poder legislativo. Resultando na dissolução da Constituinte. Então, Dom Pedro determinou que a Constituinte seria desintegrada, ele iria destituir, retirar os deputados, vereadores e senadores dos seus poderes, né, aos quais eles foram eleitos, e ao invés dos deputados, senadores e vereadores definirem quais serão as regras e as leis do país, era Dom Pedro sozinho com seus conselheiros que iriam definir qual seria a Constituição do país, quais seriam as leis e regras do país. Então, além de dissolver a Constituinte, né, além de retirar do poder os deputados, vereadores e senadores, ele também determinou, Dom Pedro também determinou a prisão de alguns deputados do Partido Brasileiro, né? Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Então, o que foi a Noite da Agonia? Foi o dia em que Dom Pedro retirou os poderes dos deputados, senadores e vereadores e mandou prender esses deputados, certo? Essa é a chamada da Noite da Agonia. Desta forma, Dom Pedro consolidou seu poder e elaborou, junto com conselheiros do Partido Português, veja aí que o Partido Português, nesse momento, vai ter grande influência sobre Dom Pedro, a primeira Constituição do Brasil de 1824. Então, o Partido Português, junto com Dom Pedro, são eles que vão elaborar a primeira Constituição do Brasil, o primeiro conjunto de regras e leis do país, certo? Até aqui, galera, beleza? Tá tranquilo? Tá claro? Me diz aí você do outro lado da tela, o que é que você achou até agora disso aqui? E aí, tranquilo, galera? Tá dando pra entender, sim. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Cheguei, voltei agora, mas tá dando pra entender. Até agora tá tranquilo então, né? Tá de boa. Então pronto, vou seguir o barco, certo? Vamos nessa. Os Estados Unidos da América, observem aí, foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, por ter interesse em garantir a venda de produtos industrializados para o nosso país, deixando para trás a concorrência inglesa. Olha aí, olha isso que interessante e que importante. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer que o Brasil era independente, que o Brasil mandava nele próprio, mandava no próprio nariz, porque os Estados Unidos queria passar na frente da Inglaterra. Os Estados Unidos estavam começando a formar suas indústrias, né? E os Estados Unidos queria vender seus produtos industrializados para o Brasil na frente da Inglaterra. Já a Inglaterra ela deu bobeira. Quando o Brasil ficou independente, a Inglaterra não apoiou imediatamente o Brasil, porque a Inglaterra ela era aliada de Portugal, então ela ficou meio na dúvida, pô, eu apoio, não apoio, como é que fica a situação? Então a Inglaterra saiu em segundo lugar, né? E aí os Estados Unidos saiu na vantagem disso aí. Então veja que nesse momento os Estados Unidos começa a afirmar seu poder, afirmar sua influência aqui no Brasil, certo? Então seguindo em frente. Já a Inglaterra demorou a reconhecer a independência brasileira, pelo fato de, sendo um país europeu, ter de respeitar
os acordos diplomáticos com Portugal. Sendo assim, o governo inglês pressionou Dom João, que era o rei de Portugal, pai de Dom Pedro, a reconhecer a independência brasileira para manter o livre comércio com o Brasil com taxas de importação baixas. Perceberam aqui, pessoal, o conflito, a disputa de influência entre os Estados Unidos e a Inglaterra aqui em relação ao Brasil? Perceberam isso claramente? Ficou alguma dúvida sobre isso? Me diga você do outro lado da tela, por favor. Até agora não. Tá beleza? Tá. Massa, legal. Vou seguir em frente, certo? Vamos lá então. Então, o que é que a gente percebeu aqui nesse ponto aqui agora? A gente percebeu que os Estados Unidos sai na frente e ganha um forte poder de influência no Brasil, tá? Enquanto a Inglaterra ficou esperando que Portugal, né, desse o ok dele para a Inglaterra fazer negócio com o Brasil, tá? Vamos lá então. O Brasil demorou para ter sua independência reconhecida por Portugal, que só aconteceu devido ao pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras emprestadas pela Inglaterra. Vocês se lembram disso no assunto passado, né? Eu falei sobre isso, que o Brasil, para ficar independente de Portugal, o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal, né? Foi chamado de Tratado da Amizade, não sei se vocês lembram disso, tá? E olha que detalhe aí interessante, ó. Quer dizer, a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pagar essa indenização. Começa aí o endividamento externo do Brasil. O Brasil já começa endividado em relação à Inglaterra, certo? Porque quem emprestou dinheiro foi a Inglaterra, tá? Para o Brasil pagar a indenização para Portugal. Então a Inglaterra foi o agiota do Brasil, professor? Como, minha flor? Diga de novo. A Inglaterra foi o agiota que ajudou o Brasil. A Inglaterra o quê? Foi o agiota que é do Brasil, a pagar a dívida? É que a palavra que você usou específica não ficou clara. Também começou a chover aqui, aí encobriu. Eu até aumentei o volume aqui para ouvir você melhor, mas não consegui ainda não. Repita só mais uma vez, minha flor, para ver se consigo ouvir dessa vez. A Inglaterra foi meio que um agiota para ajudar o Brasil a pagar a dívida. Isso, pô, seu termo. É isso. Foi esse termo que eu não ouvi. Agiota. Foi isso que eu não tinha ouvido direito na primeira vez. Perfeito. Cara, que termo incrível. Você... Os portugueses sobre aproveitar a situação, né? Na verdade, quem aproveitou melhor a situação foi a Inglaterra, na verdade. Certo? Que a Inglaterra colocou o Brasil na mão dela, velho. Certo? Então, assim, a Inglaterra colocou o Brasil numa situação de dependência em relação a ela, né? Portugal sempre se deu bem em cima do Brasil. Portugal sempre roubou o dinheiro do Brasil, sempre, né? Enfim, deu uma desperta com o Brasil. E no final, quando o Brasil finalmente vai se livrar de Portugal, que o correto era Portugal pagar a indenização para o Brasil e não o contrário, aí o Brasil teve que pagar ainda por cima mais um tanto para Portugal, né? Que esse dinheiro veio através da Inglaterra, que a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil, fazendo com que o Brasil gerasse a sua primeira dívida externa, certo? Beleza, seguindo em frente. Aproveitadores. Não é? Exatamente. Então, observe aí, ó. 2 milhões de libras emprestadas pela Inglaterra, ficando o nosso país proibido de se relacionar comercialmente com as demais colônias portuguesas, prejudicando o fornecimento de escravos. Olha que coisa interessante. Então, Portugal, além de Portugal exigir do Brasil uma indenização, Portugal ainda por cima proibiu o Brasil de ter escravos das demais colônias de Portugal, certo? Porque o Brasil comprava escravos de outras colônias portuguesas que ficavam na África, tá? E aí, então, quando o Brasil ficou independente, Portugal disse assim, não, mesmo você pague uma fortuna por esses escravos, você não vai comprar nada na nossa mão, porque você ficou independente e como castigo dessa independência em relação a gente, você não vai poder comprar mais escravo nenhum das nossas colônias. Então o Brasil ficou sem possibilidade de renovar, né, os seus trabalhadores escravos, ok? Então mais esse prejuízo ainda para o Brasil, tá?
Seguindo em frente. A economia brasileira sofria uma crise devido à queda nas exportações. O açúcar sofria forte concorrência de Cuba, Jamaica e do açúcar extraído da beterraba desenvolvido pelos holandeses. Então, o grande produto do Brasil, que era o açúcar, estava com o valor cada vez mais caindo no mercado internacional, e o açúcar já não era mais a principal renda do Brasil, já não era mais o principal produto de exportação do Brasil, o que dava mais dinheiro para o Brasil já não era mais o açúcar. Tá? Seguindo em frente, o algodão e o arroz, que tinha como principal produtor o Maranhão, o estado do Maranhão, né, disputavam a concorrência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também era produtor de algodão e arroz. Então, os Estados Unidos era concorrente do Brasil no mercado internacional de arroz e algodão. O fumo, tabaco, usado no comércio de escravos, diminuiu as vendas devido à ação repressora da marinha inglesa contra o tráfico de escravos. Ainda teve isso, viu? A Inglaterra, além de prestar dinheiro para o Brasil, né, deixando o Brasil endividado, a Inglaterra também passou a usar seus navios para fiscalizar o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. E todo o navio negreiro que a marinha inglesa abordava, a marinha inglesa apreendia o navio, apreendia os escravos e não deixava esse navio chegar no Brasil, por exemplo. Então, mais uma vez, aí o Brasil sendo prejudicado pela Inglaterra. Seguindo em frente. O couro sofreu a concorrência da atual Argentina, o couro brasileiro, né? Que a Argentina também produzia couro, e aí o couro da Argentina estava concorrendo contra o couro brasileiro no mercado internacional. Naquele momento, apenas o café, produzido por São Paulo, estava em crescimento, pelo fato do Brasil não ter concorrentes nesse momento, né? E ser um produto que cada vez mais passou a ser consumido com a Revolução Industrial. Então, observe aí, nesse momento, a única saída do Brasil era o café, certo? Só o café estava dando certo nesse momento no Brasil. E o Brasil apostou tudo nisso, certo? E o problema é que você apostar tudo numa coisa só, faz você correr risco de novo, certo? Beleza? Tá claro até aqui tá claro isso aqui, pessoal? Tá tranquilo? O que vocês estão achando até aqui? Tá tranquilo, tô entendendo. Tá massa? Tá bem tranquilo. Tá de boa? Tá super interessante. Tá de boa. Beleza. Eu queria saber a opinião de alguém que ainda não tinha visto nenhuma aula minha e tá vendo pela primeira vez aí. Tem alguém nessa situação? O que é que tá achando esse alguém que tá vendo pela primeira vez minha aula? Se quiser se pronunciar, não é obrigado nem obrigado a se pronunciar. Mas se alguém que está vendo pela primeira vez a aula aí, puder me dizer o que é que está achando dessa primeira vez, o que é que está achando, o que é que tá, né, como é que está sentindo. Alguém quer falar nesse sentido? Olha só, do Coliseu Quiz que eu participei. Agora você explicando a ciência é a primeira que eu tô assistindo. Massa, legal. Então você tinha visto a aula no YouTube, né? A gravada. Sim, E agora você está vendo foi. ao vivo e você está vendo como é legal, né? É, Massa, bacana, bom saber. Como é seu nome mesmo, Flor? Elaine. Seja bem-vinda, viu, Elaine? Olha, Beleza, vamos que vamos. Vamos para frente. Bom, vamos ver agora coisas especiais sobre a primeira Constituição do Brasil, feita em 1824. Vale lembrar, gente, vale lembrar. Essa primeira Constituição, ela foi feita na base da porrada, traduzindo, né? Porque Dom Pedro, ele desfez a Assembleia Constituinte, vale lembrar, né? Dom Pedro retirou dos cargos os deputados que eram contra ele, os deputados principalmente do Partido Brasileiro, né? E Dom Pedro se reuniu apenas com o Partido Português para ele, junto com o Partido Português, formular as leis, as regras dessa primeira Constituição do Brasil, tá? Então foi dessa forma que essa Constituição foi feita. Vamos lá. Constituição outorgada. Vamos nessa. Conjunto de leis e normas impostas pelo governante do país, né? Como eu já falei antes, isso reforça tudo que eu já falei. Esse conjunto de normas e leis foi imposta pelo governante. E quem é o governante nesse momento? Dom Pedro I. Como eu falei antes, e repito, Dom Pedro I sentou junto com o pessoal do Partido Português e ele e o pessoal do Partido Português fizeram
a primeira Constituição. Ou seja, o Partido Brasileiro ficou de fora e o Partido Liberal Radical também ficou de fora, certo? Dessa primeira Constituição, da elaboração dela. Bom, então tá aí. Feita de forma autoritária, por isso que se chama Constituição outorgada, porque ela foi feita de forma autoritária, certo? Não respeitando o papel do poder legislativo. Ou seja, apenas um partido participou da formação, da construção da primeira Constituição do Brasil, tá? Veja como o Brasil já começa todo torto. Poder moderador. Bom, observe a função dele. Criado para servir de instrumento de domínio e controle do imperador sobre os demais poderes, como o legislativo, que é representado pelos deputados, vereadores e senadores, né? Esse é o poder legislativo, e o judiciário. O judiciário são os juízes, né? Esse é o poder judiciário, representado pelos juízes, pela justiça, dando um contorno absolutista à forma de governar, causando um desequilíbrio de força entre os poderes, deixando em vantagem o poder executivo. E quem é o poder executivo? O poder executivo é o próprio Dom Pedro. Ele é o poder executivo. Então, quando acontece uma divergência, nesse caso, entre o poder legislativo e o poder executivo, então, quando há uma divergência entre os deputados e Dom Pedro I, Dom Pedro I, ele, como tem um poder moderador, é o poder moderador que decide qual dos dois poderes em conflito está correto. E nesse caso, como Dom Pedro controla o poder moderador, ele sempre vai ter a razão, certo? Sempre que alguém fica contra Dom Pedro, ele vai usar o poder moderador para dizer que é ele que está certo. Perceberam a jogada aí, pessoal? Entenderam como é que funciona o sistema? Entendi. Beleza aí? É como se fosse individual que eles falam alguma coisa e depois eles ficam certo. É isso. Qualquer um que fique contra Dom Pedro, né? Seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, sempre que houver um poder em conflito com o poder executivo, sempre que alguém discordar de Dom Pedro pega o poder moderador e diz: eu estou certo porque eu sou o poder moderador e é o poder do moderador que decide quem está certo e quem está certo sou eu. Pronto, acabou. Quer dizer, os demais poderes só servem para enfeitar, porque quem manda mesmo de verdade é Dom Pedro, certo? Beleza? Então, seguindo, os magistrados do poder judiciário, os magistrados, entenda por magistrados os juízes, né? Então, a palavra magistrado, ela faz referência aos juízes, né, que são do poder judiciário. Então, os magistrados, ou seja, os juízes do poder judiciário, que atuavam no Supremo Tribunal, eram escolhidos pelo imperador. Ainda tem essa, né? Então, os juízes que vão ocupar o Supremo Tribunal, que é o órgão mais poderoso do poder judiciário, os membros desse Supremo Tribunal são escolhidos pelo próprio imperador, certo? E claro que o imperador só vai escolher juízes que são favoráveis a ele, ok? Então, é mais uma forma do imperador controlar a situação toda. Beleza aí? Ok. Seguindo em frente. Voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário, pessoal, é o voto que se baseia em quanto a pessoa ganha de salário, né? Qual é a renda da pessoa. Então, traduzindo, com o voto censitário, só quem pode votar são os ricos. Os pobres não podem votar. É assim que funciona o voto censitário, certo? Ou seja, se só os ricos podem votar, claro, os ricos só vão escolher políticos que vão agir em favor dos ricos e não dos pobres, certo? Então, seguindo. Voto censitário, baseado na renda dos cidadãos, deu uma característica elitista ao processo eleitoral, excluindo, ou seja, deixando de fora, uma enorme parte da população de escolher seus representantes políticos. Ou seja, os pobres ficaram sem representante dos interesses deles. Os pouquíssimos eleitores podiam votar apenas para deputado. O processo eleitoral era dividido em 2 níveis. Então, observe aí que, com esse voto censitário que tinha na época no Brasil, os eleitores não podiam escolher nenhum senador e também os eleitores não podiam escolher quem ia governar o estado dele, que no caso é chamado de província, né? Os estados que eram chamados de província
quem governava a província era o chamado presidente de província. O presidente de província, que no caso seria atualmente o governador, né? O presidente de província ele não era escolhido pelo povo, ele era escolhido pelo imperador, certo? Era o imperador quem escolhia quem ia governar cada província, quem ia governar cada estado, tá? Então vamos ver agora como é que era organizado esse voto censitário, como é que eram esses dois níveis de votação. Vamos lá. Primeiro nível era o chamado eleitor de paróquia, primeiro nível ou primeiro grau, né? O que é eleitor de paróquia? Observe aí. Ele escolhia os candidatos a eleitores de fato. Então, observe que doido isso aí, ó. Vamos lá. Tá aqui eu, Nelson, certo? Vamos pegar uma pessoa do outro lado da tela. Como é o nome da colega que acabou de falar comigo nesse instante? Esqueci o nome dela agora. Como é? Eu? Que falou idiota? Como é o nome, minha flor? Como é seu nome? Ô, Maria Clara. Como? Você tá falando de mim ou de Maria Clara? Pode ser você mesmo, minha flor. Elaine. Pronto. Elaine, vamos lá. Vamos usar a Elaine aqui como exemplo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine assim, Elaine. Eu sou o chamado eleitor de paróquia, tá? Eu tenho uma renda mínima de 100 mil réis. Eu ganho 100 mil réis, tá? Eu sou rico, mas você, Elaine, você é muito mais rica do que eu. Você ganha muito mais do que eu, certo, Elaine? Então, o que acontece? Eu que sou menos rico do que você, eu não voto diretamente para deputado. Eu voto em você, para que você vote no deputado, certo? Então, você é que é a eleitora de verdade. Eu sou o eleitor de mentira, certo? Eu elejo você para você eleger o deputado que você quer, certo? E vamos imaginar, Elaine, que eu tenha um candidato a deputado, que eu gosto de um cara, né? Vamos chamar esse cara de Abel, certo? Só que você não gosta de Abel. Só que você vira para mim e diz assim, Nelson, vote em mim como eleitora, que eu vou votar no candidato que você quer. Qual o candidato que você quer? Aí eu falo para você, eu quero que você vote em Abel, Elaine. Olha, Elaine, vote em Abel, porque é Abel que eu gosto. Aí você, Elaine, depois que eu elejo você, Elaine, você vai lá e diz, olha, não sei que se ferre, não vou votar em Abel, não. Eu vou votar em Raul, que eu gosto de Raul. Pronto. E eu me ferrei. E você votou em quem você quis e bem entendesse. Certo? Quer dizer, quem vota de verdade é Elaine. Certo? E eu escolho Elaine para ela votar em meu nome. Só que a Elaine, quando chega lá para votar, ela vota em quem ela quiser. E eu que me ferre. Certo? Então, traduzindo, eu que voto em Elaine, eu sou o chamado eleitor de paróquia. Elaine não é política, ela não vai ser deputada, não vai ser vereadora, não vai ser nada. Ela é só eleitora. Certo? Elaine é quem vota de verdade no candidato. Eu não. Eu voto de mentira. Meu voto é um voto indireto. Eu voto em Elaine confiando que lá na frente ela vai votar em Abel. Só que Elaine não vai fazer isso. Elaine vai fazer o que ela quiser na cabeça dela. Certo? Então, eu sou o eleitor de paróquia, de primeiro grau. Eu não voto em deputado, eu voto em Elaine. Certo? E quem é Elaine? É ela que realmente vota em candidato de verdade, né? Ela que realmente vota no deputado. Elaine é chamada eleitora ou eleitor de província, ou de segundo grau, ou de segundo nível, né? É Elaine que possuía o direito de votar nos candidatos a deputados, desde que ela tivesse a renda mínima de 200 mil réis. Veja que Elaine, ela é 2 vezes mais rica do que eu. Eu sou rico? Sou. Mas a Elaine é muito mais rica do que eu. Ela é 2 vezes mais rica do que eu. Certo? Os dois são ricos. Só que eu sou um rico meia boca. Elaine não. Elaine é ricaça, velho. Certo? É Elaine que tem o direito de votar no deputado. Eu voto em Elaine. Mas quem vota de verdade no deputado é Elaine. Tá? Até aqui, pessoal, tá tranquilo isso?
Sim. Oi, alguém falou alguma coisa aí agora, gente? Sim. E aí, tá tudo beleza pra todo mundo aí? Tá de boa? Tá de boa. Ok. Essa lei é um tiro no escuro. Porra! Que definição perfeita, cara. É isso aí. Essa lei é um tiro no escuro. Como eu disse antes e repito, eu voto em Elaine confiando que ela vai votar em Abel. Só que quando a Elaine vai lá para votar, ela vota em Raul, meu irmão. E eu que me ferre, certo? Então, é um cheque em branco que você está assinando para os outros votar por você, certo? Beleza, seguindo em frente. Ainda sobre a Constituição, tá? Vamos lá. Deputado. Para uma pessoa se candidatar a deputado, você lembra que o eleitor de primeiro nível tem que ganhar 100 mil, o eleitor de segundo nível tem que ganhar 200 mil? Vai dobrando, perceba, vai dobrando. Para você ser deputado, meu amigo e minha amiga, você tinha que ganhar 4 vezes mais que o eleitor de primeiro nível e 2 vezes mais que o eleitor de segundo nível, certo? Então, para ser deputado, você tinha que ganhar 400 mil réis, certo? Ou seja, se a Elaine era ricaça, imagine um deputado, meu irmão. Porra, o cara é rico do rico do rico do rico, certo? Enfim. Então observe aí, ó, para concorrer a este cargo, né, de deputado, era necessário uma renda mínima de 400 mil réis. E o mandato durava 3 anos. Né? O cara podia ser deputado por 3 anos. Não havia poder legislativo nas províncias, nos estados, ou seja, falando em termos atuais, só existia deputado federal. Não existia deputado estadual, ou, na palavra da época, no termo da época, deputado provincial, certo? Só existia deputado federal. Provincial não existia. Entenderam até aqui, gente? Captaram a mensagem? Sim. Sim. Beleza, vamos seguir em frente. Senador. Olha essa agora, hein? Senador. Observe que o nível de riqueza vai subindo cada vez mais. Senador. Bom, se o deputado tem que ganhar 400 mil, para o cara ser senador, ele tem que ter uma renda mínima de 800 mil. É o rico do rico do rico do rico do rico do rico do rico. Eu diria até que é o trilhardário. Né? Então observe aí. Senador. Era escolhido pelo imperador. Quer dizer, nem Elaine podia escolher senador. Só quem escolhia o senador era o imperador. Certo? Os eleitores não escolhiam o senador. Os eleitores só votavam no deputado, no senador não. Tá? Então observe aí, senador era escolhido pelo imperador em uma lista tríplice, uma lista de 3 nomes por cada estado. Cada estado enviava para o imperador 3 nomes, 3 indicações. E entre esses 3 nomes, o imperador ia escolher um. Claro que ele ia escolher o cara que fosse mais do lado dele. Né? O imperador não é bobo. Enviada pelas províncias, sendo o cargo vitalício, ou seja, o senador ficava no cargo dele até o dia que ele morresse. Enquanto ele não morresse, ele ia permanecer senador, certo? Então, enquanto o deputado ficava apenas 3 anos no poder, o senador ficava até o dia que ele morresse. Aí, quando ele morresse, abria nova vaga, certo? Olha que onda da zorra. E teria de ter uma renda mínima, como a gente já viu, 800 mil réis. Até aqui, galera, tá tranquilo? Tá beleza? Me diz aí você do outro lado da tela. Perceberam como o sistema era bem elitista, era bem excludente, né? O povo na prática não participava do governo, essa é a real, certo? O povão, o pobre, não participava de nada, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Presidente de província, que é o que a gente chama hoje de estado, tá? Naquela época chamava de província. E o que hoje a gente chama de governador do estado, na época era chamado de presidente de província. Mas eu digo e repito, o presidente de província não era escolhido por eleição, por voto, não. O presidente de província era escolhido pelo imperador também. Era o imperador quem escolhia quem ia ser o presidente da província, tá? Ou quem a gente chama hoje de governador do estado. Muito bem, seguindo em frente. Escolhido pelo imperador para governar o que hoje chamamos de
Estado. E isso deixava as províncias, a população das províncias, bastante insatisfeitas com o governo de Dom Pedro, porque as populações da província queriam ter o direito de escolher o seu governante, o seu presidente de província, ok? Seguindo em frente. Direitos individuais. Apesar de não ter sido uma Constituição promulgada e sim outorgada, ou seja, Dom Pedro fez praticamente sozinho a Constituição, muitos direitos humanos foram garantidos aos cidadãos, como liberdade de expressão e pensamento, inviolabilidade do lar. O que é isso, inviolabilidade do lar? Isso significa que a polícia não podia invadir sua casa simplesmente e te prender. A polícia tinha que ter um documento da justiça, né, autorizando a entrada da polícia na sua casa para te prender. Né? Esqueci até como é que chama esse documento. Vocês lembram como é que chama esse documento? Esqueci agora. Mandado de apreensão. Isso aí. Tinha que ter mandato, certo? Então, se a polícia não tivesse mandato, não podia entrar na sua casa para te prender. Tá? Isso já existia na época do governo de Dom Pedro. Proibição de prisão sem culpa formada, ou seja, você não podia ser preso sem provas, tá? E até mesmo castigos cruéis foram proibidos de serem aplicados aos escravos. Então, veja que há um avanço aí, um pequeno avanço durante o governo de Dom Pedro, onde até mesmo os escravos tiveram um pequeno benefício aí, que eles não podiam ser castigados de formas cruéis pelos fazendeiros, né? Mas é aquela história. Como é que um escravo ia denunciar o fazendeiro? Né? E mesmo que ele conseguisse denunciar o fazendeiro, você acha que os poderes, você acha que o poder judiciário ia ficar do lado de quem? Do fazendeiro, lógico, né? Seguindo em frente. Padroado. Bom, observe aí. O padroado, ele colocava o catolicismo como religião oficial do Estado, ou seja, do governo, onde os clérigos, ou seja, os padres, bispos, arcebispos, eram pagos pelo Estado, podendo o imperador nomear os sacerdotes aos cargos eclesiásticos e autorizar ou não a aplicação das bulas papais. Observe que isso aqui é uma complicação. O que acontece? Esse padroado passou a transformar padres, arcebispos, bispos em funcionários do governo. E se os padres, bispos, arcebispos são funcionários do governo, eles têm que fazer o que o governo quer. Eles têm que obedecer o governo. Se o Papa, lá em Roma, desse uma ordem aos padres, arcebispos e bispos, que essa ordem fosse contra a vontade de Dom Pedro proibia os padres, arcebispos e bispos de fazer aquela ordem que o Papa deu lá em Roma, certo? E isso para a Igreja Católica era inadmissível, tá? Então, o poder da Igreja Católica ficou bastante afetado, diminuído com essa medida do padroado. E claro que a Igreja Católica não ia deixar isso barato, né? A Igreja Católica começou a fazer oposição ao governo de Dom Pedro, tá? O Papa, pessoalmente, então, nem se fala. O Papa, com certeza, ficou bastante magoado, digamos assim. Até aqui, galera, tudo beleza? Como é que tá? Tudo beleza. Tranquilão? E assim, ó, só para lembrar, gente, quando você vê na prova, né, o negócio lá, padroado, para você lembrar fácil. Lembre, padroado deve vir de onde? De padre. Padre, padroado. Então você já sabe que o padroado, né, foi a medida que o governo tomou que diminuiu o poder da Igreja Católica no Brasil, certo? E o padroado colocava o governo de Dom Pedro contra o catolicismo no Brasil, certo? Contra o poder da Igreja Católica. Pronto, é isso aí. Seguindo em frente, essa é a manha para você lembrar o que é padroado. Vamos lá. Confederação do Equador. O que foi essa Confederação do Equador? Antes de entrar nela, a gente vai entrar em outra coisa para depois voltar para a Confederação do Equador. Nesse momento, o que nós precisamos saber sobre a Confederação do Equador é o seguinte. A Confederação do Equador foi uma ação que a província de Pernambuco fez contra o governo de Dom Pedro. A província de Pernambuco
não aceitou esse domínio de Dom Pedro, certo? E essas ações de Pernambuco contra o governo representado pelo Império, né, representado pelo imperador ou até mesmo pela monarquia portuguesa, essas manifestações de Pernambuco contra o governo já acontecia antes mesmo do Brasil ser independente. E é isso que a gente vai ver agora, o que aconteceu antes do Brasil ficar independente, onde Pernambuco fez ações contra o governo brasileiro. Vamos lá então aqui, espera aí. Calma. Vamos ver aqui, Aqui, achei. Nós precisamos visitar isso aqui para poder a gente entender em seguida a Confederação do Equador. Então vamos lá. Atenção, Revolução de 1817. Muito bem, então tá aí. Revolução de 1817 aconteceu bem antes do Brasil ficar independente. Aconteceu durante o governo de Dom João no Brasil, tá? Claro, tudo aconteceu liderado por Pernambuco mais uma vez. Então, Pernambuco sempre revoltada aí contra o governo central, contra o Império, nesse caso, dessa época da Revolução de 1817, revoltada contra o governo de Dom João. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ocorrida em Pernambuco durante o governo de Dom João no Brasil, certo? Seguindo em frente. Insatisfação dos grandes proprietários de terra, né, de Pernambuco, que dependiam dos comerciantes portugueses de grande porte. Então, o que acontecia? Os donos de terra em Pernambuco, por exemplo, vamos imaginar que eles produziam rapadura que vem da cana, né? E a rapadura, depois, quando chegar na Europa, vai virar açúcar. Bom, vamos lá. Então, os proprietários de terra em Pernambuco vão produzir a rapadura, que vem da cana-de-açúcar, e essa rapadura tem que ser embarcada nos navios para ser levada para a Europa. Quem eram os donos do navio que transportavam essa rapadura? Os portugueses, que eram os tais grandes comerciantes, os comerciantes de grande porte. E os comerciantes portugueses, eles sempre ganhavam muito mais do que os donos de fazenda com essa rapadura. Ganhavam muito mais, certo? Os proprietários de terra, em comparação aos grandes comerciantes portugueses, os proprietários de terra ganhavam uma mixaria. Seguindo em frente. Homens livres, não proprietários, também estavam insatisfeitos com os comerciantes portugueses, pois estes, os portugueses, monopolizavam o comércio dos produtos de primeira necessidade. Então, não só havia portugueses controlando o grande comércio de rapadura, por exemplo, como também os donos de estabelecimentos comerciais nas cidades, né, que vendiam produtos normais, sabão, roupa, produto de limpeza, feijão, farinha. Esses pequenos comércios que existiam nas grandes cidades, também a maioria dos comerciantes eram portugueses. A maioria desses donos de mercadinhos, digamos assim, eram portugueses, certo? E esses donos de mercadinho, que eram portugueses, a grande maioria, eles colocavam o preço que eles queriam no produto, certo? Então, vamos colocar um termo atual, eles superfaturavam, lucravam muito na venda de produtos nos seus mercadinhos, certo? Eles colocavam os produtos com preço bastante caro, tá? E isso deixava a população pobre e revoltada. Bom, aí aconteceu a primeira queda internacional do preço do açúcar e do algodão. E isso aí, claro, vai afetar diretamente os donos de fazenda em Pernambuco nessa época, tá? Bom, origens, ação armada e república. Esse movimento em 1817 em Pernambuco pregava que deveria se instalar uma república no Brasil, ao invés de ser uma monarquia como foi depois, certo? Bom, aconteceu um movimento chamado Areópago de Itambé, que era uma sociedade secreta de cunho maçônico, que serviu como centro de propagação dos ideais anticolonialistas, ou seja, eram ideais que defendiam que o Brasil deveria se libertar do domínio de Portugal, né? Então esse Areópago de Itambé serviu justamente para espalhar essas ideias anticolonialistas, ou seja, para o Brasil ficar livre do domínio de Portugal. Seminário de Olinda, né? O Seminário de Olinda vai ser o local onde os padres se formam, onde os padres, né, fazem curso para virar padre. O Seminário de Olinda também foi um local de disseminação das ideias anticolonialistas, né? Então os padres de Olinda, né, de Pernambuco, também começaram a espalhar essas ideias do Brasil ficar livre de Portugal. Conspiração dos Suassunas, um movimento, né, que inspirou-se nos ideais revolucionários franceses e tinha na figura de Napoleão
um protetor declarado. Então, já que Napoleão ele assustou, né, Dom João, fez Dom João vir para cá para o Brasil, né, os pernambucanos admiravam o que Napoleão fez, porque Napoleão fez com que Dom João fugisse de Portugal com o rabinho entre as pernas para o Brasil. Né? Então, Napoleão passou a ser o herói dos pernambucanos, né, dessa conspiração dos Suassunas. Teve em sua liderança membros da família Cavalcante e Albuquerque. Né? Tem pessoas que têm sobrenome Cavalcante e Albuquerque e vem daí, dessa época. Certo? Então, se você do outro lado da tela tem um sobrenome Cavalcante ou Albuquerque, fique sabendo você que você é descendente dessas famílias poderosas de Pernambuco que existiam naquela época. Algum de vocês do lado da tela tem um sobrenome Cavalcante ou Albuquerque? Alguém? Alguém? Queria. Alguém aí tem? Se ninguém tiver, vocês devem pelo menos conhecer alguém que tem esse sobrenome. Né? No mínimo, vocês devem conhecer alguém. Certo? E eu te garanto com uma certeza bastante grande que esse alguém é descendente dessas famílias poderosas dessa época. Certo? Eu tenho uma prima que ela tem o Albuquerque por parte de pai. Né? O pai dela não é meu tio. Né? O pai dela se casou com a minha tia. Né? Então, ela, por parte de pai, é descendente dessa família Albuquerque lá de Pernambuco, família poderosa da época. Certo? Eu conheci também já pessoas com sobrenome Cavalcante, que também é descendente dessas famílias poderosas que existiam em Pernambuco naquela época. Bom, enfim, seguindo em frente. Então, teve em sua liderança membros da família Cavalcante Albuquerque, proprietária do engenho Suassuna. Seguindo em frente. Estes centros conspiratórios inspiraram os nomes que, mais tarde, influenciaram muito os acontecimentos durante o governo de Dom Pedro I, como a família Andrada e o Frei Caneca. Certo? Então, esses centros conspiratórios, Areópago de Itambé, Seminário de Olinda, Conspiração dos Suassunas, produziram pessoas que influenciaram depois, mais tarde, o governo de Dom Pedro I, né, que no caso temos aí a família Andrada e o Frei Caneca, que nascem desses movimentos que a gente viu aí antes, certo? O governo o governo de Dom João tentou reprimir, Dom João, vale lembrar, é o pai de Dom Pedro, o governo de Dom João, né, tentou reprimir militarmente o movimento, mas os rebeldes resistiram e conseguiram expulsar o governador de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Né? O governador de Pernambuco, vale lembrar, ele representava, claro, Dom João. O governador de Pernambuco, no caso, que a gente chama de presidente de província, ele foi escolhido por Dom João, lógico, certo? Então, ele vai agir em favor de Dom João e não em favor do povo pernambucano. E por isso o povo pernambucano, vendo no governador de Pernambuco, no presidente da província de Pernambuco, um inimigo, e de fato ele era um inimigo, expulsou ele de lá, certo? Então o governador ele não conseguiu nem governar Pernambuco porque a galera de lá não deixou, tá? E aí ele se picou para o Rio de Janeiro para, né, ficar escondido debaixo da saia de Dom João. Bom, observe aí, no dia seguinte da vitória, né, ou seja, no dia seguinte deles expulsarem esse governador, né, foi empossado um governo provisório que instalou o regime republicano em Pernambuco. Então foi instalada uma república em Pernambuco. Né? Isso aí foi um imenso desaforo para Dom João. Adotando uma bandeira muito parecida com a atual de Pernambuco e imitou muitas características da Revolução Francesa. Daqui a pouco a gente vai ver essa bandeira da época. Você vai ver como ela era bastante igual à bandeira atual de Pernambuco. Então isso dá a ideia clara para a gente que a bandeira de Pernambuco atual é uma homenagem a esse movimento daí. Tá certo? Foi criada uma lei orgânica que determinava a liberdade de consciência, liberdade de imprensa, tolerância religiosa, sendo o clero, ou seja, os pares, bispos, arcebispos, assalariado do Estado, né? Funcionários do governo. Elaboração de uma Constituição, abolição dos tributos nos gêneros alimentícios, tá? Então, os gêneros alimentícios passaram a ser mais barato, né? com esse fim de cobrança de impostos nos alimentos de primeira necessidade, né? Aí a bandeira, gente, olha a bandeira aí, ó. Certo? Tem a bandeira antiga e a bandeira atual de Pernambuco, tá? Então a bandeira do lado esquerdo é a bandeira desse movimento de 1817 e a bandeira do lado direito é a bandeira atual de Pernambuco. Veja que a diferença aí só é a quantidade de estrelas em cima. Estão percebendo aí, gente? Tranquilo? Sim.
E aí observa que está escrito aí, ó, bandeira da Revolução de 1817, representada pela letra E, aí no caso não está sinalizado, mas essa aqui é a bandeira de 1817, certo? Desenhada pelo maçom Antônio Alves. E a atual bandeira de Pernambuco, que é essa aqui é atual, certo? Cadê? Inspirada na bandeira da Revolução. Quando mostrava 3 estrelas, como eu estou sinalizando aqui, né, simbolizando as províncias que se uniram na República, que se uniram a Pernambuco, né? Então, cada estrela dessa representa as seguintes províncias da época: Ceará, Paraíba e Pernambuco. E aqui a bandeira atual, que tem uma estrela só, representa apenas Pernambuco. Tá claro isso aí, galera? Tranquilo? Belezinha aí para todo mundo? Sim. Ok, pronto, vou seguir em frente, certo? Vamos lá. Significado da bandeira. A bandeira é composta por 2 faixas horizontais, né? Tá aqui. A faixa azul e a faixa branca embaixo, tá? Uma azul maior na parte superior e outra branca menor na parte de baixo, como eu já mostrei. O azul representa o céu e o branco a paz. Oh, que fofo. No fundo azul aparece um arco-íris nas cores vermelha, amarela e verde. Este arco-íris simboliza o início de uma nova era, simboliza a união de todos os pernambucanos. Bacana, hein? Ou seja, de todas as classes sociais diferentes, né? O sol representa o futuro. Está aqui o sol, né? Representa o futuro. E a energia de Pernambuco. E a estrela dourada, que está aqui em cima, cadê? Parece cursor, aqui em cima a estrela. O estado de Pernambuco, iluminado pelo sol do futuro. A cruz vermelha, na parte inferior branca, representa a primeira denominação do Brasil, Ilha de Vera Cruz, fé na justiça e no entendimento. Tá aí. Primeiro, a estrela e o sol representam os títulos. Isso aí é uma piadinha, viu? Isso é uma piadinha. Eu botei essa piadinha aqui. É uma piadinha que existe atualmente, né? Então, a primeira representa a estrela e o sol. Os títulos de 1987 e 2008 do Esporte Clube do Recife. Isso aqui é brincadeira, viu? Segundo, o arco-íris representa a glamourosa Barbie querendo aparecer junto com as cores da bandeira gay. E o terceiro, que é a cruz, representa ao Santa Cruz, que é um time, se não estiver enganado, ser representado pela cruz, simbolizando o sofrimento. É isso mesmo, o time de Santa Cruz. Propagação e repressão do movimento de 1817. Bom, Paraíba e Rio Grande do Norte aderiram à Revolução Pernambucana. Esses estados se juntaram a Pernambuco nessa revolta. Emissários, ou seja, representantes do movimento, foram enviados para outros locais do Nordeste, como Ceará e Bahia, mas estes foram enviados presos a Salvador. Né? Então, quer dizer, quando eles chegaram em Ceará e na Bahia, eles foram presos e foram enviados para Salvador, onde foram fuzilados sob as ordens do governador Conde dos Arcos, no caso, o governador da Bahia. Outros emissários foram enviados para os Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Olha, isso daí, pessoal, é um dos motivos dos pernambucanos não irem muito com a cara dos baianos, certo? Pernambucanos e baianos não se batem muito, não. Inclusive, assim, os pernambucanos têm muita raiva dos baianos, certo? E esse é um dos motivos históricos dessa raiva, certo? Vai ter outros motivos, daqui a pouco vocês vão perceber mais. A Bahia organizou uma ação militar por terra e por mar que derrotou os revoltosos pernambucanos, que foram levados para a Bahia, sendo alguns fuzilados, outros enforcados e os demais presos, sendo soltos mais tarde. Então, para Pernambuco, em relação a essa revolta que teve, o que não falta é motivo para eles odiarem os baianos, certo? E esse é um deles. O outro motivo anterior a 1817 é que Bahia e Pernambuco sempre disputou quem era a província mais rica do Brasil, né, quem era a capitania mais poderosa do Brasil. E a Bahia sempre esteve na frente de Pernambuco nesse sentido, certo? A Bahia sempre foi mais poderosa do que Pernambuco na época da colônia, tá? E aí, para acabar de completar, quando chegou perto dessa época da independência, aconteceu esse negócio aí, certo? Então isso aumentou mais ainda a rivalidade entre baianos e pernambucanos. Beleza até aqui, galera? Tranquilo?
Sim. Belezinha, né? Então, se algum dia você for para Pernambuco e falar que você é baiano, se segure que os pernambucanos vão querer tirar sarro de você até onde não pode mais. Certo? Eles adoram sacanear os baianos. É uma parte da invejinha que eles têm da gente. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Ok, vamos agora voltar para os slides do governo de Dom Pedro, tá? Vamos nessa, vamos voltar então para ele aqui agora. Agora a gente consegue entender a conspiração, a Confederação do Equador. Vamos lá. Motivações. A Confederação do Equador, repito, aconteceu em Pernambuco, tá? Mais uma vez, Pernambuco age contra o governo federal, o governo central. Ocorrida inicialmente em Pernambuco, que já carregava a tradição revolucionária de 1817. Muitas províncias do Nordeste reagiram negativamente às nomeações para presidente de província, feita por Dom Pedro, certo? E uma das que reagiu, a que mais reagiu negativamente à nomeação de presidente de província foi Pernambuco, né? Pernambuco liderou essa revolta aí das províncias, né, que resolveram aderir ao movimento. As províncias do Nordeste ficaram excluídas do centro de decisão, deslocado para o Rio de Janeiro, né? Antes, a capital do Brasil era Salvador, Bahia, né? Então, o centro de decisão do poder estava no Nordeste. Quando mudou a capital para o Rio de Janeiro, aí o centro de decisão passou a ser a região Sudeste. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais passaram a ter forte influência no governo central, certo? Enquanto o Nordeste ficou excluído das decisões do governo federal, certo? Então, o Nordeste ficou em segundo plano nesse momento, né? O Nordeste, que antes ficava em primeiro, agora passou a ficar em segundo plano. Então, as províncias do Nordeste ficaram doídas com isso, né? Ficaram ressentidas, porque, afinal de contas, elas antes tinham destaque e agora passaram a ficar em segundo plano. Províncias como Pernambuco, Paraíba e Ceará ficaram revoltadas com a Constituição outorgada, ou seja, com a Constituição imposta por Dom Pedro I. Líderes da Confederação. Manuel de Carvalho, ex-rebelde de 1817, que, após o fracasso do movimento, se exilara nos Estados Unidos, ou seja, se escondeu nos Estados Unidos, né, para se proteger do governo brasileiro, onde completou sua formação republicana e federalista. Então, Manuel de Carvalho vai voltar para o Brasil para ser um dos líderes da Confederação do Brasil, da Confederação do Equador nesse momento. Cipriano Barata, esse veio da Bahia, olha aí. Nascido na Bahia em 1764, de família rica, estudou em Coimbra, né, lá em Portugal, traduzindo, onde foi influenciado pelos ideais do liberalismo, participou da Conjuração Baiana em 1798, né, que foi o movimento de independência da Bahia em relação a Portugal, e da Revolução Pernambucana em 1817. Veja que esse Cipriano Barata rodou o Brasil, né, rodou o mundo e rodou o Brasil em nome dos ideais dele de liberdade, né, de independência em relação a Portugal. Foi deputado em Lisboa e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro. Lisboa, capital de Portugal, só para deixar claro, certo? Então, foi deputado em Lisboa, que é a capital de Portugal, e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro, sendo chamado de o homem de todas as revoluções, que onde tinha revolução ele participava, né? Estava sempre ali disposto a fazer uma grande mudança. Por defender os interesses dos menos favorecidos, foi duramente perseguido e foi um forte opositor de Dom Pedro. Foi várias vezes preso, sendo que na última vez saiu aos 70 anos. Fundou um jornal em Pernambuco e influenciou Frei Caneca. Então, quer dizer, Cipriano Barata era um conselheiro dos caras, né, nessa Confederação do Equador. Manuel de Carvalho também era uma espécie de conselheiro, né, que esses caras todos eram da antiga, né? Todos eles atuaram na revolta de 1817, né? Frei Caneca, padre carmelita, também fundou um jornal de oposição a Dom Pedro em Pernambuco, seguindo o caminho de seu mentor Cipriano Barata, né? O anterior que a gente viu aí, que está na cor verde. Durante o golpe que dissolveu a Constituinte, estabeleceu a Constituição outorgada, fez duras críticas ao governo de Dom Pedro I, se tornando líder da oposição. Bom, então Frei Caneca, nesse momento, ele é o jovem, né? Cipriano Barata está coroa, Manuel de Carvalho está coroa, e Frei Caneca é o jovem que recebeu a influência desses caras, né? Então ele era aconselhado por esses caras aí, principalmente Cipriano Barata, né? Então ele foi muito influenciado, Frei Caneca foi muito influenciado por Cipriano Barata, certo? E ele se tornou o principal líder da oposição
a Dom Pedro na época. Então você percebe que Frei Caneca está, na prática, até correndo risco de vida, porque se Dom Pedro mandar matar ele está ferrado, né? Afinal de contas, Dom Pedro é o rei, o imperador. Se ele mandar matar, não vai dar nada para ele, né? Seguindo em frente. De 1817 a 1824, vamos ver como foi que progrediu esse movimento, né? Após o fim do movimento de 1817, Dom João, né, o pai de Dom Pedro, nomeou o capitão-general Luiz do Rego Barreto, líder das tropas que invadiram Pernambuco, para governar, e em 1821, sob a influência da Revolução do Porto, os pernambucanos formaram uma junta governativa paralela ao governo de Barreto, na cidade de Goiânia. Barreto não resistiu à pressão desse movimento e se retirou para a Europa. Então veja aí, o presidente de província que foi escolhido por Dom João, né, esse Luiz do Rego Barreto, ele foi derrubado pelo movimento em Pernambuco, certo? E seguindo em frente. O povo de Pernambuco elegeu Gervásio Pires Ferreira para governar a província, atuando de 1821 a 1822. Com a independência, Dom Pedro indicou para o cargo de presidente da província Francisco Paes Barreto. Então, Dom Pedro não aceitou Gervásio Pires, que tinha sido escolhido pelo povo de Pernambuco, certo? Dom Pedro escolheu no lugar de Gervásio o tal do Francisco Paes Barreto. Essa foi a escolha de Dom Pedro, né? E claro que o povo de Pernambuco não ia gostar disso, porque afinal de contas, o povo de Pernambuco queria Gervásio e não Francisco, né? Então, Francisco Paes Barreto, escolhido por Dom Pedro, é ele que vai passar a governar Pernambuco, né? Que seguia fielmente as orientações do imperador, formando um governo que ficou conhecido como o governo dos matutos, por representar os interesses da aristocracia rural local. Então, Francisco Paes Barreto passou a representar os interesses dos grandes fazendeiros de Pernambuco. E aí ele teve um pequeno apoio em Pernambuco, né? Um apoio dos ricaços, dos poderosos de Pernambuco. Em 1823, com a dissolução da Constituinte e estabelecimento da Constituição outorgada, os pernambucanos, revoltados com a situação, derrubaram o governo dos matutos, né, liderado por Francisco Paes Barreto, e fizeram uma eleição, formando uma junta governativa liderada por Manuel de Carvalho, criando uma situação de tensão com Dom Pedro, que não aceitava essa eleição. Então, mais uma vez, os pernambucanos derrubaram um presidente de província escolhido pelo imperador, que nesse caso foi Dom Pedro, certo? E elegeram no lugar desse presidente de província, né, o tal do Manuel de Carvalho, certo? Para governar Pernambuco, certo? Uma escolha feita pelo povo e não por Dom Pedro. Claro, Dom Pedro não gostou nem um pouco disso, certo? Em 1824, Dom Pedro nomeou Francisco Paes Barreto para presidente, né, oficializou a escolha dele. Ele disse, vai ser Francisco e ponto, né? Presidente da província de Pernambuco, e enviou 2 navios de guerra para garantir a sua posse em Pernambuco, né? Mas os revolucionários pernambucanos ameaçaram convocar forças militares estrangeiras, fazendo Francisco e Dom Pedro recuarem. Então veja aí que o governo de Pernambuco, o povo de Pernambuco, ameaçou a vinda de Francisco Paes Barreto. O povo de Pernambuco não comeu regue dos 2 navios de guerra que Dom Pedro mandou para garantir que Francisco Paes Barreto ia tomar posse em Pernambuco. Até aqui, galera, tá tranquila a situação? Como é que tá aí para vocês? Tá massa? Tá massa, professor. Tomando essa. Show de bola. Vamos seguir em frente então, baba. Vamos tocar esse baba aí. Vamos lá, próximo slide. Bom, adesões à Confederação do Equador e repressão à Confederação do Equador. Repressão, claro, vinda de Dom Pedro, né? Que Dom Pedro não ia deixar esse negócio barato. Outras províncias aderiram, né, à Confederação, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que buscaram formar um território com governo republicano e federativo independente do Brasil. Então observe aí que a Confederação do Equador pretendia fazer um país separado do Brasil, né? Então praticamente ia ser o Nordeste contra o Brasil, certo? Você veja que até esse momento a Bahia não está envolvida aí na situação, certo? Envolveu a maioria das províncias do Nordeste, mas a Bahia nesse momento aí você vê que não está envolvida, tá? Seguindo em frente. Dom Pedro buscou organizar forças militares repressoras,
se utilizando de empréstimos externos, quer dizer, Dom Pedro vai endividar o Brasil mais ainda para poder sufocar essa revolta em Pernambuco. Contratação de forças mercenárias, ou seja, de soldados que, né, não eram do Brasil, eram soldados pagos, soldados de outros países, que Dom Pedro pagava para os caras representarem as forças de Dom Pedro. Tudo financiado pelo capital inglês, quer dizer, a Inglaterra de novo emprestando dinheiro para o Brasil e o Brasil se endividando cada vez mais com a Inglaterra. A elevadas taxas de juros. Dentro das províncias confederadas, não havia coesão dos grupos locais, tendo o movimento sofrido resistência interna. Então, quer dizer, a própria Confederação do Equador não era unida, nem um Estado era unido direito com o outro, e nem mesmo as classes sociais dentro de Pernambuco e dentro de cada estado desse que participou eram unidas, né? Então você tinha fazendeiros que eram contra esse movimento, tinha pessoas de outras classes que também eram contra, uns a favor, outros contra. Então, assim, não havia unidade nesse movimento da Confederação do Equador, e as lideranças da Confederação do Equador foram traídas por essas pessoas que discordavam da Confederação, certo? Ok. Província por província, a Confederação foi sendo derrotada, sendo o Ceará a última a cair. Manuel de Carvalho e outros líderes conseguiram fugir. Frei Caneca, lembra que eu falei de Frei Caneca lá na frente? Olha agora o que é que vai acontecer com Frei Caneca. Frei Caneca foi condenado à forca, ou seja, a ser enforcado, né? Mas devido ao temor do carrasco, ou seja, do cara que ia enforcar ele, né? O cara ficou com medo de enforcar um padre, sacou? Não, se eu enforcar um padre, Deus vai me castigar, eu não vou enforcar jamais um padre. Né? Esse cara tem que morrer de outro jeito que não seja enforcado, porque eu não quero, né, ir pro inferno por causa disso. Foi o que o carrasco, né, falou, e ele bateu o pé firme de que ele não ia enforcar Frei Caneca. Com medo, porque o Frei Caneca era padre, né? Ele tinha medo do castigo divino. Bom, então, condenado à forca, mas devido ao temor do carrasco pelo castigo divino, foi aplicado o fuzilamento, tendo os demais membros do movimento a mesma punição. O que é fuzilamento, para quem não sabe, é os soldados pegarem espingarda, todo mundo apontar para o mesmo cara e atirar, certo? A província de Pernambuco foi punida, perdendo parte de seu território para a Bahia. Olha aí, ó. Então, uma parte das terras de Pernambuco, a Bahia passou a ser dona dessas terras, certo? Mais um motivo para os pernambucanos terem raiva dos baianos, certo? Então, a Bahia, mais uma vez aí, né, deixando os pernambucanos chateados. Interessante essa história aí, né? Não é interessante saber disso? Eu acho isso o máximo. Enfim. Seguindo em frente. Essa foi a bandeira da Confederação do Equador. Ok? Você vê que é bem diferente da bandeira de Pernambuco, né? Tá? E aí cada estrela dessa, que está perto da mãozinha, né, representa os estados do Nordeste que participaram. Tá? E aqui o algodão, né, plantado no Maranhão, por exemplo. E aqui, provavelmente, é a cana, né? Vamos lá, seguindo em frente. Guerra Cisplatina, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ainda temos tempo sim. Eu não vou mentir, eu cansei aqui. Vocês querem que continue? Como é que é o negócio? Decidam vocês aí. O que é que vocês acham? Também pode ir. Então vamos seguir em frente, certo? Vamos lá. Guerra Cisplatina. Na verdade, no assunto de independência das Américas Espanholas, a gente já viu um pouco sobre isso. Certo? A gente viu de forma geral e bem rápida. Agora a gente vai ver detalhes sobre isso. Tá? Então, a Guerra Cisplatina, ela explica a origem da rivalidade que a gente tem contra os argentinos. Certo? A gente vai entender bem detalhadamente por que a gente não vai com a cara dos argentinos e por que os argentinos não vão com a nossa cara. Vem daí. Certo? É isso que explica o porquê da antipatia entre brasileiros e argentinos. Vamos lá, seguindo em frente. Observe esse mapítio, tá? Cadê? Aqui nós temos a Argentina. Estão vendo sinalizando a Argentina aí, gente? Estão sacando? Estão vendo o cursor mexendo aí?
Aham, Tranquilo, tô né? mostrando aqui. Ok. Aqui é o Uruguai. Vocês estão vendo o Uruguai? Estou sinalizando aí. Sim. E aqui é o Brasil, tá? Ok. Agora, observe o mapite que está aqui, ó. Eu vou circular agora o mapite, ó. Grande, ó, tá vendo? Representando a América do Sul. Vocês estão vendo aí agora? Sentiram o drama, gente? Estão vendo onde o cursor está agora? Sim. Ok. Aqui é o mapa da América do Sul, tá? Essa parte aqui do quadrado, essa parte aqui, tá? Mostrando tudo aí pra gente. Essa parte aqui, ó, que tá vermelha aqui no mapa, tá vendo? Tá vendo a parte vermelhinha aqui, que eu tô circulando agora? Localizaram aí? Estão vendo? Sim. Pronto. Essa parte vermelhinha que eu tô sinalizando aqui agora, é essa parte grandona aqui, ó. Tá? Essa parte grandona. Tá certo? Ok. Isso é para vocês saberem onde é que a gente está no mapa. Tá bom aí? Beleza? Ok. Seguinte. O Uruguai, tá? Antes de ser o Uruguai, antes de ser um país, antes de ser independente, o Uruguai pertencia ao Brasil. O Brasil era dono do Uruguai, tá? Só que no Uruguai, a população de lá nunca falou português. A população de lá sempre falou espanhol, certo? A população de lá sempre foi influenciada pela coroa espanhola, ok? Mas o Uruguai pertencia ao Brasil, sim, certo? Repare que a Argentina, ela está colada com o Uruguai. A única coisa que separa a Argentina do Uruguai é o Rio Uruguai, certo? Estão percebendo aqui o Rio Uruguai? Percebe que entre Argentina e Uruguai tem um rio? Estão vendo aí o cursor, gente? Todo mundo está vendo aí? Eu passando aqui pelo rio? Sim. Beleza, né? Ok. Aqui onde eu estou passando o cursor agora, ó, é o Rio da Prata. Chama-se Rio da Prata. Tá? Fica um pouco mais para fora, né? E aqui dentro é o Rio Uruguai. Então, esse é o Rio Uruguai e esse é o Rio da Prata. Tá? Beleza, só para vocês se situarem. Tá? Então, o Rio Uruguai era o único limite fronteiriço, era e é, entre Argentina e Uruguai. Os uruguaios têm muito mais semelhança com os argentinos do que com os brasileiros, certo? Aliás, os uruguaios não têm semelhança nenhuma com o Brasil. A cultura do povo uruguaio não tem nada a ver com a cultura dos brasileiros, nada a ver. Eles têm a ver com a cultura argentina, certo? Eles têm muitas coisas parecidas com os argentinos, tá? Por isso a Argentina achava que ela tinha direito ao Uruguai. Por isso a Argentina queria tomar o Uruguai do Brasil, certo? E aí a Argentina começou a se meter na relação entre Uruguai e Brasil. Essa região do Uruguai, na época, ela era chamada de Cisplatina. Esse era o nome do Uruguai na época, Cisplatina, tá? Por isso o nome Guerra Cisplatina. A Guerra Cisplatina é a disputa entre Brasil e Argentina para ver quem ia dominar o Uruguai. Tá? Vamos lá, seguindo em frente então. Bom, a região onde hoje fica o Uruguai era disputada pelas coroas de Portugal e da Espanha, desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento em 1680, pelos portugueses, sendo objetivo de vários tratados territoriais, dos quais os principais foram o Tratado de Madrid, em 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, também chamado de Tratado dos Limites, por ter decidido a posse do território aos espanhóis, e o Tratado de Badajoz, em 1801. Na posse espanhola,
com a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, chamada atualmente de Argentina, constituiu-se em território daquele país até 1816, quando foi invadida pelo general Carlos Frederico Lecor, comandante da Divisão de Voluntários Reais do Príncipe para a coroa portuguesa na guerra contra Artigas. Então veja que esse território, né, a Cisplatina, que é o atual Uruguai, e também a Argentina, a atual Argentina, que na época era chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata, havia uma disputa em torno desses territórios já entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Essas duas coroas disputavam entre elas o domínio de cada área dessa, certo? Era disputado palmo a palmo e era aquela história, o país que chegasse naquele local primeiro iria ser o dono, tá? Por isso, o governo português, a coroa portuguesa, mandou essa tal de Divisão de Voluntários Reais do Príncipe, justamente para ocupar aquela região, e quem ocupasse primeiro é que iria ser o dono. Era basicamente essa a regra. Quem chega primeiro, quem ocupa primeiro, vira o dono da região, certo? E Portugal chegou primeiro onde hoje é o Uruguai, né? Que na época se chamava Cisplatina. A batalha foi uma disputa pela posse da então Colônia do Sacramento, atual Uruguai. A área era considerada estratégica, pois era de grande domínio fluvial, né? Você vê ali os rios, né, que eu mostrei no mapa. Fluvial vem de rio, né? Com acesso aos rios Paraná e Paraguai, e via de transporte da prata andina. Ali desenvolveu uma inteligente política de ocupação com a fundação de escolas mútuas do método Lancaster e o apoio às elites orientais. Em 31 de julho de 1821 foi incorporado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves pelo príncipe regente português Dom João, com o nome de Província Cisplatina. Então, no governo de Dom João no Brasil, foi que finalmente se consolidou o domínio português no atual Uruguai, né? Então, o atual Uruguai foi finalmente anexado e oficializado ao Brasil durante o governo de Dom João aqui no Brasil, certo? A anexação foi justificada à época pelos alegados direitos sucessórios que sua esposa, a esposa de Dom João, né, a rainha Carlota Joaquina, teria sobre a região. No reinado inclusive no filme que a gente viu de Carlota Joaquina, a gente viu um trecho, né, dela falando com Dom João sobre essa área aí, tá? No reinado de Dom Pedro I, em 1825, surgiu um movimento de libertação da província. Os habitantes da Cisplatina, ou seja, do atual Uruguai, não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes, além de não desejarem viver sobre uma monarquia, já que desejavam por um regime republicano. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. Então, o próprio povo do Uruguai começou a se organizar contra o Brasil, começou a organizar um movimento de resistência e de independência em relação ao Brasil. Então, o próprio povo do Uruguai não queria permanecer como território brasileiro, tá? A Argentina apoiou, né, o movimento do Uruguai, mas a Argentina apoiou não porque a Argentina era boazinha, mas porque a Argentina queria ser a dona do Uruguai, certo? Oferecendo força política e suprimentos, alimentos, armas, etc. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar, ou seja, juntar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes, quer dizer, os colonos são os uruguaios. Alimentando pretensões de recuperar o território da província oriental ou Cisplatina, as Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, a Argentina, ajudaram os patriotas orientais, no caso os uruguaios, liderados por Juan Antônio Lavalleja, a que se levantassem contra a dominação brasileira na região. Para esse fim, os argentinos ofereciam-lhes apoio político, além de suprimentos para a guerra. Então, a Argentina deu total apoio ao movimento de libertação do Uruguai. Mas, como eu disse antes, a intenção da Argentina não era libertar o Uruguai do domínio brasileiro. A intenção da Argentina era anexar o Uruguai para ela, certo? Então, ou seja, a intenção da Argentina é que o Uruguai mudasse de mãos, saísse das mãos do Brasil para ir para as mãos dela. Até aqui, galera, tranquilo, tá beleza isso aí?
Tendo dúvida, se pronunciem, viu? A gente esclarece melhor. Como é que tá? Pra dormir. Oi, diga aí, minha flor. E aí, gente? Não. Tá tranquilo aí? Quem que tá dormindo? Pode puxar o barco? Tá. Então bora, vamos nessa. Pode. Vamos que vamos. O conflito acabou eclodindo em 1825, quando líderes militares orientais como Lavalleja e Fructuoso Rivera proclamaram a independência da região. Lavalleja, quer dizer, a região, no caso, Uruguai, né? Lavalleja desembarcou com suas forças na praia da Agraciada e, com o apoio da população, declarou a incorporação da província oriental às Províncias Unidas do Rio da Prata. Ou seja, os argentinos, então, depois disso, né, depois dos uruguaios fazerem um movimento de independência, né, e proclamar sua própria independência, a Argentina foi lá e disse: opa, vocês fazem parte da gente agora. Né? Em resposta, em 10 de dezembro, o governo imperial brasileiro declarou guerra às Províncias Unidas, ou seja, declarou guerra à Argentina, que retribuíram a declaração de guerra em 1º de janeiro de 1826. Tanto o Brasil quanto as Províncias Unidas, ou seja, quanto a Argentina, tinham dificuldades em criar exércitos nacionais. A espinha dorsal do exército brasileiro, que havia lutado no Uruguai entre 1811 e 1821, era portuguesa. Depois que o Brasil proclamou sua independência em 1822, as tropas portuguesas em Montevidéu retornaram à Europa em março de 1824, sendo substituídas por tropas brasileiras recém-recrutadas. A partir de 1822, o Império Brasileiro começou a criar um exército nacional com as unidades brasileiras que já existiam, mas ainda havia muito a se fazer. Então, traduzindo, gente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o Brasil não tinha tropas suficientes naquele momento para recuperar o Uruguai, certo? Porque o Brasil tinha acabado de se tornar independente e tinha perdido muitas tropas que pertenciam a Portugal, na verdade, certo? E o Brasil estava praticamente sem tropas, praticamente sem exército, tá? O Brasil não tinha condições, naquele momento, de recuperar o Uruguai. Então o Brasil foi cada vez mais perdendo no Uruguai, certo? Quer dizer, se naquela época o Brasil tivesse força militar naquele momento, o Uruguai seria até hoje nosso, certo? Mas como naquela época o Brasil estava começando a ficar independente, o Brasil estava começando a montar o seu exército, né? O Brasil não teve como manter o Uruguai para si mesmo, tá? A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertencia a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. E, gente, o Uruguai, os uruguaios, até hoje, têm muita raiva do Brasil, certo? Os uruguaios odeiam os brasileiros, certo? Não é à toa que toda a Copa do Mundo que tem, quando Brasil e Uruguai se encontram, o Uruguai dá tudo de si para vencer o Brasil, certo? O Uruguai sempre joga com muita garra contra o Brasil, justamente por causa dessa raiva dessa época, certo? Então os uruguaios são ressentidos contra o Brasil até hoje, tá? Então se algum dia você tiver condição de viajar para fora do Brasil e você resolver visitar o Uruguai, evite usar a camisa do Brasil por lá para você não ser linchado. Que beleza. Seguindo em frente. Bom, aqui agora vamos chegar ao final desse assunto. Abdicação de Dom Pedro I. Vamos nessa. A abdicação, né, é a entrega do cargo, né? Então Dom Pedro vai desistir de ser o governante do Brasil, vai desistir de ser o imperador do Brasil, vai desistir de ser o rei do Brasil. Ele vai entregar o cargo. Endividamentos e interferência inglesa. Isso vai atrapalhar bastante o governo de Dom Pedro. Pagamento a Portugal, né, que gerou essa dívida externa para o Brasil. Financiamento da guerra contra a Confederação do Equador, né, lá em Pernambuco. Isso também vai
que ia gerar uma insustentação do governo de Dom Pedro, e perda da província cisplatina, que a gente acabou de ver nesse instante. Então, tudo isso vai influenciar bastante para criar uma crise imensa no governo de Dom Pedro. Queda no valor dos produtos de exportação, restando apenas o café como um produto bem sucedido. A gente viu isso antes, né, nos slides anteriores. E falência do Banco do Brasil em 1929. A falência do Banco do Brasil, vale lembrar, para quem não se lembra, ela começa com um roubo que Dom João, o pai de Dom Pedro, fez ao Banco do Brasil. Vocês lembram que eu expliquei isso no assunto anterior? Alguém se lembra disso aí, pessoal? Quem se lembra disso aí? Alguém? Alguém? Vocês lembram que eu expliquei isso no assunto anterior? Que antes de Dom João voltar a Portugal, ele raspou todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, né? Vale lembrar, quem criou o Banco do Brasil foi Dom João, pai de Dom Pedro, certo? Mas ele próprio foi o primeiro a roubar, a fazer o grande roubo no Brasil. O primeiro grande roubo no Brasil quem fez foi o pai de Dom Pedro, Dom João, certo? E ele roubou o Banco do Brasil que ele próprio criou, certo? E aí, então, em 1929, o Banco do Brasil entra em falência. O Banco do Brasil fecha em 1829. Claro que depois ele vai reabrir, né? Como a gente sabe que o Banco do Brasil existe até hoje, né? Bom, tudo isto gerou uma desvalorização da moeda brasileira. Em 1826, crise de sucessão na monarquia portuguesa. Ou seja, lá em Portugal, né, vai ter problemas seríssimos de sucessão, porque o rei Dom João vai morrer, e aí vai acontecer uma disputa, né, em torno de quem vai ser o próximo rei de Portugal, né? E um dos candidatos nessa disputa vai ser Dom Miguel, que é o irmão de Dom Pedro, e a outra a se candidatar, né, ao cargo de rei ou rainha, né, de Portugal vai ser Dona Maria da Glória, né, que é a filha de Dom Pedro. Então, com essa crise de sucessão da monarquia portuguesa, Dom Pedro ele volta para Portugal também para poder apoiar a filha dele na sucessão ao trono de Portugal, certo? Contra o seu próprio irmão, que é Dom Miguel. Então, observe aí. Em 1926, crise de sucessão na monarquia portuguesa, fazendo Dom Pedro se envolver na situação em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, contra o seu irmão golpista Dom Miguel, deixando os brasileiros preocupados em o Brasil voltar a ser colônia. Porque quando Dom Pedro sai, quem é que vai governar o Brasil, né? Em 1830, o clima esquentou bastante contra Dom Pedro na Europa. A queda do rei francês Carlos X animou os oposicionistas da monarquia aqui no Brasil, aumentando as críticas a Dom Pedro nos jornais de oposição. Por sua vez, partidários do imperador assassinaram um jornalista de oposição, Líbero Badaró, aumentando o clima de oposição. Então, esse jornalista chamado Líbero Badaró, ele era contra Dom Pedro, fazia críticas ferrenhas a Dom Pedro, e os partidários, os apoiadores de Dom Pedro, assassinaram esse jornalista, certo? E aí, resultado, a oposição a Dom Pedro no país aumentou mais ainda. A oposição que já estava forte, ficou ainda mais forte. A província de Minas, né, Minas Gerais, que era o principal foco de oposição a Dom Pedro, recebeu uma visita dele, que foi recebido friamente pela população de lá, que durante a visita homenageou o jornalista Badaró. No retorno ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi recebido de forma calorosa pelos seus defensores, o que provocou uma reação negativa dos brasileiros, levando a um conflito com agressões físicas, conhecido como Noite das Garrafadas, em março de 1831. Sim, foram garrafas voando para tudo quanto era lado, certo? Foi o pau quebrando entre apoiadores de Dom Pedro e opositores de Dom Pedro, certo? Eles meteram garrafa um no outro. O negócio foi a vera. Foi sangue nos olhos. Para acalmar os ânimos, Dom Pedro formou um novo ministério composto por brasileiros nativos, que ficou conhecido como Ministério Brasileiro. Porém, o Partido Português fez novas provocações, levando a novos conflitos, que levou Dom Pedro a dissolver, a acabar este ministério, chamado de Ministério Brasileiro, e formar um outro com membros que o apoiavam, que ficou conhecido como Ministério dos Marqueses ou
Ministério dos Medalhões. A população exigiu o retorno do Ministério Brasileiro, mas como Dom Pedro não cedeu, a oposição a ele aumentou muito, provocando inclusive a perda de apoio das tropas militares, que já se recusavam a reprimir as manifestações populares, fazendo o imperador abdicar do trono em 7 de abril de 1831. Então, veja que situação, pessoal. O povo brasileiro ficou tão revoltado, a situação ficou tão punk pro lado de Dom Pedro, que quando o povo foi às ruas para protestar contra Dom Pedro, e Dom Pedro deu ordem para que o exército esmagasse aquela revolta popular, o exército se recusou a atacar o povo, porque o exército passou a concordar com as ações do povo. O exército também não aguentava mais as besteiras que Dom Pedro estava fazendo, certo? Então até o exército ficou revoltado contra Dom Pedro. E aí, dentro dessa situação, não tinha mais o que se fazer. Dom Pedro realmente ele tinha perdido o poder de comando dele e só restava a ele realmente abdicar, desistir do governo, desistir do trono. Ok? Vamos ver agora aqui para finalizar as bandeiras da época do Brasil monárquico. Essa bandeira aí, ó, representa o Reino Unido, Brasil e Algarves, representando aí na época o governo de Dom João. Essa foi a bandeira da época do governo de Dom João no Brasil. Essa outra bandeira, né, imperial do Brasil, foi criada originalmente como um pavilhão pessoal do príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a pedido de Dom Pedro de Alcântara, ainda como príncipe regente. Então, enquanto Dom Pedro era apenas um príncipe regente, ele ainda não era o imperador do Brasil, essa foi a bandeira que representava ele. Tá? Aí, depois que o Brasil fica independente, que Dom Pedro passa de fato a governar o Brasil, passa de fato a ser o rei, o imperador do Brasil, aí a bandeira vai ser essa. Observe que é uma mudança na coroa, ó, tá vendo? Essa é uma coroa de príncipe, tá? E essa aqui é uma coroa de imperador. Todo mundo tá percebendo aí a diferença? Na coroa? Na representação? Então essa é a primeira diferença da bandeira. Essa é uma coroa de príncipe, nessa bandeira, e essa aqui é uma coroa de imperador. E há mais uma diferença entre as duas bandeiras. Veja que nessa bandeira temos aqui alguns pontinhos vermelhos aqui nesse ramo de folhas, tá vendo? Esses pontinhos vermelhos representam o café, gente. Esses pontinhos vermelhos representam o café. Repare que aqui em cima não tem os pontinhos vermelhos, mas aqui embaixo tem. Isso representa o café, certo? Que nesse momento passa a ser o principal produto de exportação brasileiro. Essas cores, né, dessa bandeira aqui agora, dessa última, haviam sido preteridas, né, por serem consideradas cores maçônicas, tendo as cortes preferido as cores azul e branca. Ainda em 29 de setembro de 1823, um agente diplomático do Brasil junto à corte de Viena teria descrito a nova bandeira, a Metternich, explicando ser a cor verde em referência à Casa de Bragança, da qual fazia parte Dom Pedro I, ao passo que a amarela simbolizava a Casa de Habsburgo. Habsburgo e Bragança, pessoal, são duas famílias nobres, né? Duas famílias de senhores feudais, antigos e tal, e essas duas famílias fazem a composição, são a descendência de Dom Pedro, a descendência de Dom João, né? Então eles são descendentes dessas duas famílias nobres, a família de Bragança e de Habsburgo. Então a cor verde vai representar essa descendência da família de Bragança e a cor amarela vai representar a descendência da família Habsburgo, da qual fazia parte Dona Leopoldina, né, que é a princesa da Áustria. Ok. Dom Pedro I teria possivelmente escolhido o verde para representar sua casa, em decorrência de ser essa a cor do dragão, figura heráldica associada aos Braganças. O dragão, como divisa dinástica, seria explorado em diferentes objetos durante o primeiro reinado. Os ramos de café e tabaco colocados como suportes representavam as duas culturas que passavam a destacar-se na produção nacional, na produção agrícola, né? As estrelas 19, né, ao todo, representavam as províncias, né, hoje chamadas de estados. Então, inclusive a Cisplatina, né, o atual Uruguai, também era uma dessas estrelas da bandeira. O brasão apresenta elementos já utilizados para simbolizar o Brasil desde pelo menos o século XVI.
a cruz e a esfera armilar. Então, a cruz e a esfera armilar representam o Brasil, certo? Então, você percebe aí que essa bandeira, ela também vai dar origem à bandeira atual da gente, né? A bandeira atual da gente substitui esses símbolos monárquicos pelo globo, né, azul, e as estrelas no globo azul vão representar os estados, certo? Enfim, veja aí que da onde vem a nossa bandeira, né? É daí que ela vem, tá? Não é interessante, galera? O que vocês acharam disso aí? Legal? Bacana? Interessante. Eu acho massa trazer esse negócio das bandeiras aí pra gente. A gente ter uma ideia do negócio, né? Quer dizer que até a própria bandeira conta a nossa história, certo? Ok. Aqui o nosso encontro de hoje vai se encerrar nesta situação, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, a hora é essa. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer esclarecer? Diga aí você do outro lado da tela. Algum comentário, qualquer coisa, pode dizer aí, fique à vontade. Não vai ter atividade, não? Essa é uma ótima pergunta. Excelente pergunta. Eu estou pensando da gente fazer um Coliseu Quiz já na próxima aula, com base nesse assunto. O que é que vocês acham? Fazer o quê? Um Coliseu Quiz com base nesse assunto. Não, professor, na próxima aula. Não, a gente acabou de ver isso, assunto. Então, segura a onda, tá certo? Então, bora fazer o seguinte. Então, na próxima aula a gente vai ter assunto mesmo, né? Vai seguindo normal. E aí, no momento mais interessante, a gente faz o Coliseu Quiz. Deixa o Coliseu Quiz para mais tarde, então. Fechou? É melhor que a gente vai se tomar. Acho que não, Só alegria, só alegria.